7h02 em Manaus, hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Escolas e órgãos estaduais voltam a funcionar normalmente hoje na capital. Revolta da população. Homem é espancado ao cometer assaltos e morre ao chegar na delegacia. Vacinação contra a influenza é ampliada para mais 10 grupos prioritários em Manaus a partir de hoje. Parte da Força Nacional deslocada do município de Apuí já está em Manaus. A outra parte da tropa, vinda de Brasília, deve chegar agora pela manhã. E ainda começa hoje fase 4 da Operação Cheia no Amazonas. Até agora o governo já entregou mais de 28 mil cartões do auxílio estadual enchente. Amazonino Mendes ressurge mais uma vez, agora criticando a crise na segurança pública. E é sobre isso que nós vamos falar na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa com a capa do jornal Estadão, o Estado de São Paulo, que traz na sua manchete principal: Nubank recebe aporte e acirra disputa com bancos tradicionais. Investimento de Warren Buffett em fintech estimula a competição no setor bancário. A disputa entre as fintechs, corretoras e bancos tradicionais pelo correntista e investidor brasileiro ganhou um ingrediente de peso. Líder diz que decisão judicial poderá não ser cumprida. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, dos Progressistas do Paraná, lançou ameaça de descumprimento de decisão judicial ao se queixar do que chamou de justiça sobre... Desculpa aqui que eu não consegui ler. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Justiça sobre prerrogativas do Executivo. Desculpa que a leitura aqui ficou ruim no texto. Essas foram as manchetes do Estadão de hoje. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: fuga de cérebros para o exterior salta 40% sob Bolsonaro. Em 2 anos, aumenta a procura por vistos de trabalho nos Estados Unidos entre profissionais mais qualificados, mostram dados. E ainda, Pazuello e Exército ignoram alertas do AM. Inquérito da Polícia Federal reuniu evidências de que o ex-ministro da Saúde e o comando do Exército na Amazônia foram avisados em ofícios assinados pelo governador Wilson Lima sobre a iminência de esgotamento de oxigênio em Manaus em janeiro, 5 dias antes do colapso. A defesa de Pazuello diz que ele não falará sobre o caso. E ainda aqui entre os destaques na capa do jornal Folha de São Paulo, Queiroga se contrapõe ao Planalto sobre cloroquina. No segundo depoimento à CPI da Covid, o ministro da Saúde mudou a fala em relação à hidroxicloroquina e afirmou que o medicamento não tem eficácia científica comprovada contra a Covid, na contramão do que prega Bolsonaro. Queiroga disse ainda não ter carta branca à frente do ministério e se absteve de comentar ações do presidente.
7h07 de São Paulo, nós vamos a Minas Gerais com o jornal Estado de Minas. Depois de vitória do Brasil, jogadores divulgam protesto com a atuação de destaque de Neymar, que marcou logo aos 3 minutos e deu assistência para Paquetá fechar a contagem nos acréscimos. O Brasil derrubou um tabu de mais de 3 décadas e venceu ontem o Paraguai em Assunção por 2-0. Minas projeta vacina para a faixa dos 50 anos ainda este mês. Estado conta com 9 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19 até julho, das quais 4 milhões até o fim de junho, o que possibilitará descer na escala de vacinação por idade. Sou ministro, não sou censor do presidente. Em novo depoimento da CPI do Covid, mais uma vez marcado por momentos de tensão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se esquivou de avaliar a postura do presidente da República em questão, como evitar o uso de máscaras, dizendo não ser censor, mas admitiu que orienta Bolsonaro sobre a proteção. Calil e Zema aparecem em empate para a eleição 2022. O governador Romeu Zema e o prefeito de BH, Alexandre Calil, aparecem em concorrência acirrada na preferência do eleitorado na disputa pelo governo de Minas em 2022, segundo pesquisa. E tem aqui carbono, mineiros na corrida para zerar a emissão de carbono até 2050. Esses foram os destaques do jornal Estado de Minas. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: realidade paralela. TCU investiga servidor por relatório usado por Bolsonaro. Alegação de supernotificação de mortes por Covid é análise pessoal. E ainda, Coronavac, ataque à China afetou o envio de insumos. Documento sigiloso do Itamaraty enviado à CPI revela que 15 dias após ataques do presidente Bolsonaro à China, em maio, a Sinovac, parceira do Butantan, cobrou em reunião em Pequim mudança de posição do governo para garantir o envio de insumos para a Coronavac. Texto contraria a tese de que fala do presidente não prejudicou negociação com a China. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, cloroquina não tem eficácia comprovada, diz Queiroga à CPI. E também Guedes dá aval para até mais 3 parcelas do auxílio emergencial. 7h10. Jornal da Cidade. Só o que importa. Do Rio de Janeiro, vamos a Brasília com o jornal Correio Brasiliense. Na capital federal, TCU afasta auditor suspeito de fraudar dados sobre Covid. O Tribunal de Contas da União abriu processo disciplinar para investigar o auditor Alexandre Figueiredo Costa da Silva Marques, autor do estudo paralelo no qual sustenta que cerca de 50% das mortes creditadas à Covid no Brasil não ocorreram por causa da doença. Na segunda-feira, o Bolsonaro usou os dados manipulados que atribuiu ao TCU. Vitória e repúdio à organização do torneio após vencer o Paraguai por 2-0, gols de Neymar e Paquetá, e seguir a liderança das eliminatórias da Copa para a Copa do Catar em 2022, jogadores da seleção condenaram a realização da Copa América. Queiroga rechaça prescrição de cloroquina. Ministro da Saúde foi ouvido pela segunda vez na CPI da pandemia e reconheceu não haver base científica para o uso do medicamento no chamado tratamento precoce. Distrito Federal espera novas doses para imunizar pessoas na faixa de 56 e 57 anos. Saúde planeja mutirão com vacina da Janssen com validade até dia 27. Células-tronco dobram chance de sobrevivência de pacientes em UTI. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. Agora vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal:
7 em cada 10 bares e restaurantes do RS estão endividados, aponta a pesquisa. Estudo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado indica que estabelecimentos enfrentam atraso no pagamento de compromissos como impostos, aluguel, água, luz e gás. Vacinação da população e acesso ao crédito são vistos como porta de saída da crise. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal 0 Hora, Brasil 100%. Com gols de Neymar e Paquetá, a seleção ganhou do Paraguai por 2-0 em Assunção. Vitória foi a 6ª em 6 jogos pelas eliminatórias. E também, ainda entre os destaques, aqui na capa do jornal 0 Hora, comissão da Câmara aprova a perda de mandato de Flor de Lis. O Flor Delis, parlamentar, é acusada de matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Para ser definitiva, a decisão ainda precisa passar pelo plenário da Casa. E ainda, auxílio emergencial será ampliado por mais 2 ou 3 meses, diz Guedes. Do Rio Grande do Sul, vamos à Bahia. Baianos enfrentam problemas para provar que estão vivos. Mais de 1 milhão de aposentados na Bahia, aposentados e pensionistas, não fizeram a prova de vida, exigência do INSS para manter benefícios em dia. Veja lá como regularizar. Adeus, mãe Cotinha Branca, a cor Oxalá tingiu a despedida da Agba e Agabe no terreiro Ilê Axé. A anciã das anciãs morreu aos 99 anos e seu posto é vital para o candomblé. Cadê vocês? Bahia tem 91 mil pessoas que não foram tomar a 2ª dose da vacina. Coronavac é a mais desprezada. Neymar faz gol, Brasil vence o Paraguai e segue 100% nas eliminatórias. Após Torto Arado, o escritor baiano diz que não está preocupado com o sucesso de novo livro. Essas foram as manchetes do Correio da Bahia. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. Trânsito. 7h15. A gente aproveita agora para pedir a você que está nos assistindo nesse momento que compartilhe a nossa transmissão. Passe o link dessa transmissão através do seu WhatsApp para os seus grupos, para as pessoas que você sabe que curtem e que acompanham as notícias do dia. Vamos agora direto com Edila Chaves em algum ponto da cidade que tem uma ocorrência ao vivo. Nesse momento, Edila, o que está acontecendo aí? Bom dia. Bom dia, Álvaro, bom dia, Tiago. A nossa equipe, no momento, está na Avenida Torquato Tapajós, em frente ao condomínio residencial Forest Hills. Olha, a situação aqui, pelo que se percebe, seria a visita da Polícia Federal no residencial. Ainda há pouco conseguimos observar apenas uma viatura da Polícia Federal, mas tem mais viaturas aqui dentro. As informações preliminares é que estaria acontecendo uma operação na cidade de Manaus. Até o presente momento não temos detalhes ainda, mas já estamos apurando. Agora, a respeito do trânsito, na Avenida Torquato Tapajós, em frente ao residencial onde nós estamos nesse momento, o trânsito está fluindo mais lentamente, viu? Quem vem aí da zona oeste, da zona norte, que precisa pegar aqui a Torquato Tapajós, tem que ter muita paciência. Os ônibus hoje voltaram a funcionar normalmente, graças a Deus, isso para o trabalhador que necessita de transporte público. E a questão também na Cidade Nova, né? A informação que nós tivemos aqui na Avenida Max Teixeira estaria também tendo ali aquela retenção, não tão extensa, mas uma retenção sim do trânsito, mas aos poucos fluindo. Essas são as informações que nós temos. E entrando novamente em polícia, daqui a pouco a nossa equipe também vai trazer informações
sobre mais uma operação da Polícia Civil no estado do Amazonas com a Polícia Militar 24º e também a DHS em ação. Aí o resultado você vai acompanhar, obviamente, no site imediato, onde a informação é na hora. Obrigado, Edila Chaves. Então aí, olha, atenção você que está se preparando para sair de casa, do trânsito, a questão do ônibus, né? Já foi normalizado, segundo a Edila. Ontem, né, todos sabem que os ônibus voltaram a circular depois daquele clima de terror que foi instalado na cidade no domingo, por conta das ações de vândalos e criminosos, né, tentando assustar as pessoas de bem. Ontem os ônibus voltaram a circular, só que eles voltaram a circular em parte. Então, muitos pontos da cidade houve retenção de passageiros nas paradas de ônibus. Então, muita gente reclamou que perdeu o horário por conta da falta, né, dos ônibus, a demora exatamente por conta da falta de ônibus. Mas, enfim, isso me parece que já foi normalizado hoje e o cidadão amazonense está conseguindo ir com tranquilidade para o seu trabalho dentro do horário. Se Deus quiser, não vai perder o horário aí. E agora essa notícia importantíssima que a Edila acabou de trazer de uma operação da Polícia Federal nesse momento na cidade de Manaus. Não se sabe ainda detalhes dessa operação, a Edila está apurando. A notícia aqui é sempre na hora, então ela está lá no local, já está observando a movimentação e você fica conosco aqui para acompanhar e saber o que está acontecendo nessa questão aí. Tem, me parece, também uma outra operação da Polícia Civil com a Polícia Militar, que ela também trará detalhes logo ao longo, na verdade, da nossa edição de hoje. São 7h19. Trânsito. Muito bem, agora nós vamos falar de Covid, né? A gente todo dia traz aqui para você um resumo dos casos do Covid no Brasil, fala também da vacinação e a gente vai começar aqui falando sobre a situação da Covid-19. O Brasil registrou 2.693 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira 477.307 óbitos desde o início da pandemia. É o maior registro de mortes em 24 horas desde o dia 5 de maio. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.714. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 6%, e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. No Amazonas foram registrados 550 novos casos da Covid-19, totalizando 390.386 casos da doença desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da FVS, foram confirmados 23 óbitos por Covid-19. Desse número, apenas 6 foram nas últimas 24 horas. O Amazonas marca agora mais de 13 mil mortes desde o início da pandemia. Muito bem, destaco aqui que esse alto número no país pode se dar pelo feriado da semana passada. Então alguns órgãos apresentaram lentidão para contabilizar alguns casos. Então há aí a possibilidade desse número ser, na verdade, números represados de alguns dias do feriado, obviamente que não houve a contabilidade por conta do feriado. Então agora esses números estão chegando nos relatórios. Então não significa essencialmente que está tendo aí um aumento vertiginoso de casos, mas é importante que você que está nos assistindo nesse momento, você mantenha o cuidado, mantenha o uso de máscara, mantenha o uso do álcool em gel e mantenha o distanciamento social necessário. A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, mas é possível fazer um distanciamento razoável das pessoas, mesmo estando em ambiente de trabalho. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado e mantenha, né, esses cuidados exatamente para evitar que a gente vire vetor de transmissão dessa doença. Muitas das vezes você está com o vírus, né? Isso tem casos aí de assintomáticos, ou seja, pessoas que estão com o vírus, estão transmitindo o vírus, mas não estão sentindo nada. Então acham que está tudo bem e, na verdade, elas estão, espalhando o vírus por aí. Então é fundamental que você use todos esses critérios de segurança pessoal. 7h22.
Balanço da vacinação contra a Covid-19 desta terça-feira aponta: quase 60 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa 24,06% da população brasileira. De acordo com os dados, a segunda dose já foi aplicada em 23.303.559 pessoas, o que representa 11% da população do país. Aqui no Amazonas, estamos chegando perto de 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose. Por enquanto, são 799.458 pessoas que já tomaram a primeira dose de algum dos imunizantes que estão sendo distribuídos pelo governo federal. A partir de hoje, o público de 50 a 53 anos... Atenção, hein? Por ordem descrescente de idade, já pode ser vacinado, considerando que essa população é maior que a faixa etária anterior. O escalonamento também será por nascimento. Portanto, de 50 a 53 anos começam a ser vacinados sem comorbidades, né, Tiago? Qualquer cidadão que tenha entre 50 e 53 anos já pode receber a vacina. Então, as pessoas que serão vacinadas hoje são as pessoas de 53 anos, nascidas entre janeiro e junho. E na quinta-feira, portanto amanhã, as da mesma idade, ou seja, de 53 anos, só que nascidas entre julho e dezembro. Então, atenção, você que tem 53 anos. Se você nasceu entre janeiro e junho, se você faz aniversário entre janeiro e junho, tem 53 anos, faz aniversário entre janeiro e junho, você vacina hoje. Se você faz aniversário entre julho e dezembro e tem 53 anos, você vacina na quinta-feira, portanto, amanhã. E na sexta-feira, depois de amanhã, entram as de 52 anos, que nasceram entre os meses de janeiro e junho, ou seja, os primeiros 6 meses, e no sábado, as pessoas de 52 anos, que nasceram entre julho e dezembro. Na segunda-feira, 14, serão atendidos os de 51 anos de idade, nascidos entre janeiro e junho. E na terça-feira, 15, os de 51 anos, nascidos entre julho e dezembro. Já na quarta-feira da próxima semana, dia 16, serão vacinadas as pessoas de 50 anos que nasceram entre os meses de janeiro e junho. E na quinta-feira, 17, as de 50 anos nascidas entre os meses de julho e dezembro. Você acessa essa informação, essa tabela, né, exatamente, não dá para gravar todo esse agendamento, você acessa no site imediatoonline.com. Né? Nós temos completa essa notícia e, inclusive, esse detalhamento dos dias com as idades correspondentes para que você não se perca e também não perca a oportunidade de tomar a sua vacina no dia correto. Uma outra vacinação que também é muito importante é a da influenza. Então, você que é de algum grupo prioritário deve ficar atento. A campanha de vacinação contra a influenza em Manaus será ampliada para mais 10 grupos prioritários a partir de hoje. Agora, também pode receber a imunização pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas. Todos esses públicos podem receber a vacina contra a influenza a partir de hoje. A campanha foi dividida em etapas este ano, com ampliação para novos grupos prioritários de acordo com o envio de doses da vacina pelo Ministério da Saúde à capital. Os primeiros grupos a serem vacinados foram os de idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram filho há menos de 45 dias, que são as chamadas puérperas, professores, trabalhadores de saúde e indígenas.
A campanha segue até o dia 9 de julho e a meta é imunizar um público estimado em mais de 642 mil pessoas em Manaus. Para receber o imunizante contra a influenza, é importante que o público-alvo apresente documento de identidade, o cartão de vacina e, se for o caso, o contra-cheque ou a carteira de trabalho que comprove o vínculo com aquelas profissões, aquelas atividades que estão no grupo prioritário, caminhoneiros, pessoal da segurança e etc. Os caminhoneiros, inclusive, têm que apresentar a CNH de categoria D ou E. Então, assim, o pessoal que tem categoria B na CNH não vale. Tem que ser o pessoal que tem a categoria D ou E para receber a vacina da influenza já a partir de hoje. 7h28. Jornal da Cidade. Após pedido do governador Wilson Lima, Manaus recebe 144 policiais da Força Nacional de Segurança. Lembro que o pedido foi feito após a capital e outras cidades do interior serem alvo daqueles ataques, né, que a gente está chamando de ataques terroristas, mas são vândalos mesmo, querendo criar o terror, criar o pânico na cidade durante o final de semana. Ontem a situação já estava controlada e não houve registro de ataques na capital. Apenas um ataque foi registrado no interior do estado. A tropa da Força Nacional, que saiu do município de Apuí, chegou em Manaus na noite de ontem. Outra tropa que partiu de Rondônia segue pela rodovia BR-319. E também tem os homens que partiram de Brasília e devem chegar de avião ainda na manhã de hoje aqui em Manaus. Agora, muita atenção para aqueles que iriam fazer atendimento do Detran em algum dos parques da cidade e perderam esse agendamento por conta da insegurança. Então, quem não foi atendido na segunda e terça-feira tem até o dia 30 de junho para procurar o local agendado para ser atendido. Então, basta apresentar o comprovante de agendamento referente a esses 2 dias. A informação divulgada ontem pelo órgão dos atendimentos de sábado foi retificada e você tem agora até junho para buscar o atendimento. 7h29. Vamos falar agora sobre a cheia no Amazonas, que já é a maior da história, como todo mundo sabe, né? O rio continua medindo 30 metros, o Rio Negro, então não houve alteração, ele continua estagnado nessa medida há 4 dias. Portanto, 4 dias que o Rio Negro não sobe, mantendo aí a marca dos 30 metros. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, o estado já tem mais de 450 mil pessoas afetadas pela cheia histórica. De acordo com dados do Centro de Monitoramento e Alerta, 48 municípios estão em situação de emergência, incluindo a capital. 6 estão em transbordamento e 4 estão em alerta. Apenas 4 municípios estão em normalidade em todo o Amazonas. Falando ainda sobre a cheia no Amazonas, a Defesa Civil do Estado já entregou mais de 28 mil cartões daquele auxílio estadual enchente para moradores de 16 municípios do interior do estado. O número corresponde às entregas das 3 primeiras fases, que atendem famílias de Boca do Acre, Canutama, Pauini, Lábrea, Anamã, Tapauá, Careiro da Várzea, Envira, Ipixuna, Carauari, Eirunepé, Guajará, Itamaraty, Juruá, Borba e Novo Aripuanã. As entregas já foram concluídas em Boca do Acre, Careiro da Várzea, Tapauá e Anamã. As 3 fases seguem em andamento até que todos os cartões destinados a cada município sejam repassados às famílias beneficiadas. Hoje começa a fase 4 das entregas, que abrange mais 13 municípios, que são Anori, Atalaia do Norte, Altazes, Careiro Castanho, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, Tabatinga, Tonantins e a capital Manaus, para onde estão destinados 5.990 cartões. Para quem não sabe, o auxílio estadual enchente foi lançado no dia 6 de maio pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. O benefício paga em parcela única
R$300 e será concedido para 100 mil famílias em todo o estado que tiverem suas moradias invadidas pela cheia dos rios. Polícia. Muito bem, são 7h32. Eu peço que você, nesse momento, compartilhe a nossa transmissão. Esse é o Jornal da Cidade. Vamos direto com Edila Chaves. Parece que tem movimentação lá. Eu vi alguma coisa aqui. Edila, aonde você está? Conte pra gente. Bom dia, Álvaro. Agora trazendo mais explicações a respeito da operação da Polícia Federal em Manaus. Inclusive, agora, a nossa equipe está capturando imagens para daqui a pouco entrar em live e mostrar para vocês momentos que a viatura está chegando, está saindo do condomínio e parece que tem os carros também atrás que estão sendo conduzidos. Bom, Álvaro, a respeito dessa operação, é a Operação Carga Viva. Ela que visa esclarecer fatos relacionados à organização criminosa especializada no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Durante esta manhã, essa operação está na segunda fase ostensiva de inquérito policial, por meio do qual são investigados fatos relacionados a possíveis práticas dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A Justiça Estadual do Amazonas deferiu representação da Polícia Federal e expediu 24 mandados de busca e apreensão. São 2 de prisões temporárias, 6 de prisões preventivas, esses que são cumpridos nessa etapa da investigação criminal nas cidades de Manaus, São Paulo e Fortaleza. Essas investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante de 2 pessoas no interior do Rio Grande do Norte que transportavam entorpecentes oriundos aqui da cidade de Manaus. Nessa fase da investigação, por sua vez, ela tem o foco principal a movimentação financeira e patrimonial deste grupo criminoso que traz indícios da prática também do crime de lavagem de dinheiro. Esses investigados irão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar até 20 anos de prisão. O nome dessa operação é uma referência ao tipo de carga transportada pelo grupo usada para despistar o real objetivo das viagens, que era o tráfico de drogas. A nossa equipe, nesse momento, aqui está capturando imagens que você vai já acompanhar na live que iremos fazer, mostrando a realidade dos fatos. Volto a repetir, 2 carros estão saindo, atrás da viatura. Não sabemos se esses carros fazem parte das investigações, lembrando que um pouco mais à frente, sentido bairro Centro, temos ali uma locadora de carros que a Polícia Federal também estaria dentro, viu? Então, é o seguinte, cabe lembrar que essa locadora, possivelmente o proprietário, tem ali algo a esclarecer para a Polícia Federal. Essas são as informações que nós temos nesse instante, levando a você que acompanha o site imediato. Muito bem, a Edila já vai entrar ao vivo com informações direto do local onde está acontecendo nesse momento uma operação da Polícia Federal. Todos os detalhes com ela daqui a pouco você que acompanha a nossa página, o nosso site, com certeza vai ter as informações como você teve agora em primeira mão aqui pelo Jornal da Cidade, dessa operação da Polícia Federal que se desenrola na manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Manaus. Obrigado, Edila, obrigado pelas informações. A gente continua aqui, o Jornal da Cidade, trazendo informações para você. Eu volto a dizer da necessidade que a gente tem que você compartilhe a nossa transmissão, você marque os seus amigos, você baixe o aplicativo da Rádio ZLZN para que outras pessoas também possam acompanhar a programação do Jornal da Cidade e também do jornalismo feito pelo site Imediato, equipe de jornalistas da Rede Norte Digital. 7h36. Polícia. Vamos falar agora de uma notícia que é destaque no site O Poder. O senador Messias de Jesus, do Republicanos, chamou a atenção do presidente e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Pandemia, senadores Omar Aziz e Renan Calheiros, nesta terça-feira, durante
o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A gente tem um vídeo aí, vamos acompanhar. Por favor, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência e ao relator Renan Calheiros, mas não pode impor ao ministro a resposta que o relator quer. Ele faz a pergunta, o ministro responde. Agora, se ele quer a mesma resposta, teria que fazer uma sessão de hipnose antes, para um ficar no modelo mental do outro. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Muito bem, olha, Tiago, esse vídeo só demonstra uma coisa importante que as pessoas precisam saber. Todo cidadão, servidor público, a pessoa que é chamada para depor na CPI, ela precisa ser tratada com respeito. Primeiro porque não são bandidos que estão sentados ali. E ainda que fossem bandidos, a Constituição brasileira exige, que a gente respeite os direitos individuais. Ali, quem senta são médicos, pelo menos até agora, médicos, ministros, ex-ministros, pessoas que tiveram, inclusive, posições de destaque no âmbito da política nacional. Então, os senadores, a gente entende que eles tenham essa ansiedade de querer fazer dali um palanque para aparecer, para mostrar que estão sendo incisivos, para mostrar que estão buscando a verdade a todo custo e tudo mais. Mas a gente precisa, obviamente, lembrá-los que as pessoas elas têm o direito de serem tratadas com dignidade, seja lá aonde for. E, nesse caso, o que o senador Messias de Jesus, aqui do estado de Roraima, faz é lembrar o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e também o relator, que é o senador Renan Calheiros, de que não adianta ficar tentando manipular o que as pessoas estão respondendo. O que parece na CPI é que eles não querem aceitar as respostas. Eles querem que os depoentes falem o que eles querem ouvir. Isso não é fazer uma apuração. Isso não é fazer uma apuração. Então, a verdade é que senador nenhum está preparado para fazer investigação. E ali, quando senta na frente de uma pessoa que é culta, que tem as informações, que sabe que está ali porque as pessoas estão querendo colocar na parede, antes de qualquer coisa, os senadores que fazem as perguntas, eles têm que ter estratégia, tem que ter inteligência para conduzir um interrogatório, um questionamento. É aquela coisa que o policial faz quando ele quer arrancar uma informação de alguém que ele está interrogando. Mas não precisa, obviamente, ficar ali distratando as pessoas, nem tratando a pessoa que está indo ali prestar um depoimento como se fosse um bandido. Como se, assim, eu assisti a alguns episódios, os senadores não permitem que as pessoas terminem de falar. Quer dizer, não há um respeito nem pelo que a pessoa está dizendo. Quer dizer, você primeiro tem que esperar a pessoa terminar de falar e aí você retruca, você faz um novo argumento, mas não da forma como está sendo feito. Então, assim, a CPI está ficando feio, para quem está conduzindo a CPI, esse tipo de situação. Não é a primeira vez. Inclusive, aconteceu com aquela médica Yamaguchi, aconteceu com o Pazuello, aconteceu agora com o Queiroga na segunda vez. Na primeira vez até foram mais leves, mas agora na segunda vez eles foram bem ofensivos. No dia 27, o senador Maziz, que é o presidente da CPI, ofendeu a mãe do senador Marcos Rogério. Então, assim, você vê só, aí você entende que, na verdade, tem alguma coisa fora da necessidade, realmente, primeira de uma CPI, que é apurar fatos. Então, assim, o que me parece é que quem está conduzindo a CPI não está conseguindo extrair das pessoas que estão indo lá a resposta que eles querem. Eles estão ouvindo outras coisas e eles não querem aceitar essas outras respostas. Ninguém é obrigado a responder o que a pessoa quer. Ele é obrigado a responder, mas não o que o cara quer ouvir. Então, os senadores eles precisam respeitar o depoimento, respeitar as pessoas que estão sentadas ali, independente de quem for. Seja para ajudá-los, como foi aquela médica Luana, que fez o depoimento, defendendo. Até hoje eu não queria entender quem é aquela mulher no jogo, entender quem é ela.
Mas, enfim, e aí a gente observa casos como esse de ontem, né? Um senador da República chegando e dizendo, olha, gente, vocês estão querendo induzir a pessoa a dizer o que vocês querem. Não dá. Né? Isso não é fazer uma apuração. Então a gente chama atenção porque a sociedade está de olho nisso aí, né? Vamos lá, tem outro assunto aí, Gonçalves? Tem outro assunto, destaque no site O Poder, de olho nas eleições 2022. O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, se manifestou por meio de suas redes sociais, gravou um vídeo sobre os ataques criminosos ocorridos no estado na última semana. Porém, quando o governador, em 2018, o Negão, como é conhecido, assinou o contrato de 5,6 milhões de reais com a empresa americana do Rudolph Giuliani, né? Do ex-prefeito de Nova York, em que nada ajudou no combate à criminalidade. Além disso, Amazonino Mendes entregou uma gestão com um alto índice de homicídios, tanto na capital do Amazonas quanto no interior do estado. O amazonino criticou o atual governador do estado, Wilson Lima, e afirmou que o narcotráfico veio bater no peito e disse que quem manda aqui sou eu. Assim, o que a gente precisa entender é que tudo o que acontece, de fato, você que é da sociedade, você tem que entender isso, né? Quando um grupo quer tirar outro político do poder, nesse caso aqui eles querem tirar o governador Wilson Lima, tudo é motivo para atacar, tudo é motivo para aproveitar politicamente, né? É aquela história do quanto pior, melhor. Isso é extremamente nocivo para a cidade e para a estabilidade do Estado, mas tudo bem, eles fazem isso. Agora, o que é de admirar é que esses ataques vêm de pessoas que já governaram, né? Pessoas que já estiveram à frente da cidade e do estado e nada fizeram, ou se fizeram, fizeram muito pouco, que não adiantou muita coisa. O exemplo é esse contrato do ex-governador Amazonino Mendes com a empresa do Rudolph Giuliani. Foi gasto milhões e absolutamente nada foi implementado, né? Foi só um projeto que não saiu do papel. Muito bem, esse é o primeiro caso. Agora, a outra questão é esse negócio do amazonino ficar aparecendo de vez em quando, né? Quer dizer, primeiro tem um aspecto pessoal. Eu acho que o grupo político do amazonino precisa encontrar uma outra cara, né? O amazonino, eu acho que está com 81 anos, deve fazer 82 esse ano. Ele merece descansar. O amazonino dedicou a sua vida inteira para a política. Então ele merece o respeito das pessoas que ele ajudou. Ele merece o respeito desses empresários e outros políticos que ele carregou com ele ao longo de sua vida. E essas pessoas precisam encontrar uma nova cara. O amazonino precisa descansar, ele tem o direito de estar em São Paulo, onde que ele quiser, e curtir, entendeu? A vida que ele não pôde ter porque ele estava dedicando a sua vida aos cargos públicos e políticos que ele ocupou ao longo de décadas aqui no Amazonas. E me parece que o grupo político, que são esses empresários, esses outros políticos, não tem a menor dó, né? Porque toda vez que tem alguma coisa, eles pedem para o amazonino gravar um vídeo, né, e botar na rede social para mostrar que a chama... Como é que ele fala? Ele diz uma frase, né? A chama da esperança ainda está viva, né? Quer dizer, sugerindo que ele ainda está aí pro play. A chama da esperança não está morta. E assim, as pessoas precisam entender que ninguém é besta, né? O que está acontecendo é que toda vez que acontece alguma coisa na cidade de Manaus, o pessoal pede para o amazonino gravar um vídeo dizendo, olha, eu tô por aqui, hein? Eu tô por aqui. E quando, na verdade, as pessoas precisavam respeitar, né? O amazonino, ele vai ser, na história, ele já tem o seu registro, né? Ele foi um grande estadista, conduziu, né, décadas de política aqui no estado do Amazonas, mas ele está com 82 anos, gente. A gente tem que, vocês que cercam o amazonino, tem que respeitar isso, né? Parar de ficar exigindo que ele fique gravando vídeos toda vez que acontece alguma coisa, né? Eu acho que vamos encontrar aí outra cara
para representar esse grupo, que eu acho que é um grupo importante e representa, salvo engano, 30% do eleitorado, mas precisa, obviamente, ter uma outra cara. O amazonino precisa descansar. 7h47. Opoder.com, com Bruno Mazieri. A gente tem uma notícia ainda aqui de política. Vamos lá. O prefeito Davi Almeida, que esteve em Brasília, né, se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Também participou do encontro o ex-superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, em busca de recursos para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e da maior cheia histórica. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, esteve nesta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, em reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que confirmou investimentos do governo federal nas áreas de infraestrutura, saúde, habitação, saneamento e turismo do município. Olha só, na ocasião, Bolsonaro reiterou que o governo federal está empenhado para auxiliar as ações de reconstrução da cidade e dará todo o aporte necessário à Prefeitura de Manaus. Inclusive, o presidente disse: vocês vêm atrás de uma justa reivindicação, a colaboração do governo federal para reconstruir Manaus. Estamos juntos nessa empreitada e brevemente estaremos visitando vocês lá também. Olha só, anuncia aí que deve voltar aqui ao Amazonas, a Manaus, né? Ele já falou que vem em junho, eu acho agora, né? Final de junho, início de julho, salvo engano. Tem uma data aí que já está pré-agendada. Mas muito bem, eu queria falar dois aspectos desse encontro. O primeiro é o aspecto, digamos assim, da função política. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro é presidente da República e que o Davi Almeida é prefeito da cidade de Manaus, né? E por obrigação, digamos assim, moral e legal, tanto um presidente, seja ele quem for, quanto um prefeito, seja ele quem for, eles precisam conversar e eles precisam encontrar soluções para problemas como esse da cheia que está atingindo a cidade de Manaus. Teve a situação de Brumadinho lá em Minas, teve a situação de outras questões em outras cidades. O presidente da República, ele tem que estar presente. Isso não tem nada a ver com política só. É óbvio que o componente político está presente porque tudo é política. Mas a gente precisa acabar com esse discurso de que reuniu, não pode conversar. Governador tem... Eu, na verdade, sou a favor que governador converse com o prefeito, que prefeito converse com o governador, que governador converse com o presidente da República. Por quê? Porque a eleição tem momento certo para acontecer. E o que acontece é que aquelas pessoas que estão fora do poder, elas desejam que não haja sinergia entre as forças políticas que foram eleitas. Porque para eles o caos é mais importante. E a gente precisa defender, primeiro, o direito de conclusão do mandato de cada um dos eleitos. Se nós ficarmos o tempo inteiro julgando e questionando e colocando em risco, colocando na bandeja um possível processo de impeachment de governador, de presidente, de prefeito, a gente nunca vai ter paz para governar nada nesse país. Então, o cidadão de bem, ele precisa entender o seguinte: o momento que ele tem para tirar ou colocar alguém é na eleição. E a gente precisa respeitar isso. Bolsonaro, não adianta ficar indo para a rede social, criticando, batendo em presidente. O presidente eleito para o país chama-se Jair Messias Bolsonaro. E é preciso respeitar isso. Ele foi eleito pelo povo. Ele não foi eleito por um pedaço da esquerda, por um não sei o que. Não, ele foi eleito pela maioria do voto popular. E nesse país, a gente precisa entender e colocar o peso e o valor do voto. Acabar com esse negócio de ficar usando movimentos políticos para ficar botando instabilidade no setor político, que afeta tudo, economia e tudo mais. Da mesma forma, governador, da mesma forma, prefeito. Então, partindo desse princípio de que todos eles precisam concluir o mandato eletivo ao qual eles foram eleitos, a gente precisa respeitar o voto popular, porque daqui a pouco, né, é só esperar. Você fez errado? Você acha que votou errado? Fez algo que você não está gostando? Aguarde a eleição e você muda. Nós temos o poder de fazer as mudanças que a gente quer, só que a gente tem que fazer no momento certo.
no processo de votação. Não adianta reclamar 4 anos e na hora de votar errado. Né? Ou votar contra aquilo que você mesmo criticou ao longo dos últimos 4 anos. Então, a gente só precisa entender que depois de eleito, aquele cidadão que você elegeu, ele precisa de tempo para concluir o mandato ao qual ele foi eleito. Né? Então, partindo desse princípio, né, a gente tem que louvar todas as reuniões e todos os alinhamentos em favor da cidade, né, no nosso caso aqui. Então, extremamente saudável, extremamente benéfico que o presidente da República olhe a cidade de Manaus através das ações da Prefeitura de Manaus e faça alguma coisa pelo bem das pessoas que estão sofrendo com a cheia. É extremamente saudável que o presidente da República olhe para a cidade, para o estado do Amazonas e ajude naquele momento da pandemia, continue ajudando, mandando vacina, etc. e tal. Não interessa a que lado você defende, que corrente ideológica política você defende. Essas pessoas, elas estão no pleno exercício do mandato eletivo. E elas têm o direito porque elas foram eleitas pelo voto popular. E elas precisam do apoio do povo para concluir o seu mandato. Vou repetir, não estou aqui defendendo ideologia alguma. Eu defendo a democracia e defendo o direito daqueles eleitos de concluírem o mandato ao qual eles foram eleitos. A pior coisa para o país, e eu acho que o brasileiro ainda não entendeu, é essa instabilidade de ficar trocando governador, ficar trocando presidente, de ficar trocando prefeito. Isso gera uma instabilidade extremamente prejudicial à economia, prejudicial, os investidores ficam com medo enfim, e não se resolve nada. E aí, muitas das vezes, esses movimentos para tirar, para botar, etc., eles são interesses de grupos políticos que estão fora do poder e querem voltar. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Vamos enaltecer, né, que essas parcerias entre o governo federal, o governo municipal e o governo estadual, elas só cresçam, continuem. E vamos, obviamente, como cidadãos de bem, cidadãos que têm o poder do voto, avaliar a postura de cada um desses personagens políticos, porque ano que vem tem eleição. Então você tem o poder lá na eleição de fazer a mudança que você quer. Não precisa ficar apoiando esses movimentos que só atendem interesses de pequenos grupos políticos. Né? A gente precisa pensar no bem maior, que é o nosso estado, a nossa cidade. Então, louvável essas reuniões do presidente com o prefeito. A gente espera que isso só cresça e que a cidade de Manaus tenha benefícios reais com esses alinhamentos políticos, porque é isso que a gente precisa, sair dessa briguinha de polos políticos, entendeu? Atendendo interesses políticos e pensar o seguinte, olha, quem foi eleito é que está no mandato eletivo, vamos cobrar deles, fazer com que eles trabalhem da melhor forma, mas respeitando o direito dessas pessoas, do voto que foi concedido a elas, porque o sistema brasileiro foi criado dessa forma, para a gente mudar ou não o político que a gente quer a cada ciclo de 2 anos, né, com a eleição municipal e 2 anos para a eleição geral. É só respeitar isso que vai ficar tudo bem. 7h55. Jornal da Cidade. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no valor do quilo da cebola. Muito bem, o menor preço do quilo da cebola é de R$ 2,00 em um supermercado no bairro Gilberto Mestrinho. O mesmo produto está com o preço máximo de R$ 6,60, então é bom ficar atento nessas ofertas. Esses valores que falamos agora é da cebola comum. O preço do quilo daquela cebola roxa está de R$ 6,00 e pode chegar até R$ 12,00 o quilo. Para mais produtos, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Agora, falando sobre oportunidade, o Cine Manaus oferta hoje 97 vagas de emprego para várias áreas de atuação, como manicure, costureira, operador de vendas e muitos outros. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo
para o e-mail cinemanaus.cn2021@gmail.com, cinemanaus.cn2021@gmail.com, com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp. Anote aí o número do WhatsApp do Cine, 991400671. Atenção, você que está procurando emprego, quer tirar dúvida de vagas disponíveis e também de documentação direto lá com o Cine, tem o número de WhatsApp, 991400671. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 2 da tarde. A lista de vagas ofertadas hoje você também confere no site imediato. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. Muito bem, aquele papo de toda semana com meu amigo Alfredo Filho, especialista aí no mercado de automóveis. Alfredo, muito bom dia. Finalizamos aí mais um mês, né, que foi o mês de maio. Queria que você trouxesse aí pra gente as informações, como é que foi o resultado. Eu lembro que a gente falou na semana passada que ainda tinha alguns dias ali para fechar e o mês não estava indo tão bem, precisava de uma recuperação. Eles conseguiram pelo menos empatar, Alfredo? Bom dia, Álvaro. O mês de maio teve uma retração pequena de 7%, comparado ao mês anterior. Não conseguiu empatar, terminou ali com 2.115 carros comerciais leves emplacados. Isso significa o que em números absolutos, Alfredo? Quantos carros foram emplacados e quantos... Olha, no Amazonas já foram emplacados aí 10.563 unidades já nesses últimos 5 meses. Já no varejo, que a queda foi maior, que é aquela venda para o consumidor final, foi 10%. E na venda direta, a gente já teve que a venda para frotista, locadora, enfim, teve uma retração menor, que foi 3%. Essa modalidade aí emplacou 867 unidades, contra o mês passado, aliás, o mês de abril, que emplacou 896. Então a retração foi menor já na venda direta, só foi 3%. Qual é o reflexo desses resultados aí negativos que o setor está acumulando, Alfredo? Isso pode representar o que assim no mercado no geral? Olha, isso é efeito ainda primeiro da questão da pandemia, né? Da pandemia. Faltou produto, né? A gente pode dizer que faltou produto, faltou veículo ainda, Teve a questão dos semicondutores, por exemplo, a Chevrolet, ela o Onix, ele vem sentindo, a principal marca, ela vem sentindo o efeito da pandemia. Imagina o Onix, que normalmente ele sempre estava ali em primeiro. Nesses últimos 2 meses ele perdeu a liderança, o Fiat Argo vem dominando. Então, assim, ficou bem evidente, devido à paralisação das montadoras e à falta de chip no mundo, o que ocasionou. E como a gente, no Amazonas, a gente fica longe, tem a questão do transit time até o produto chegar. Então, até essa cadeia voltar novamente, essa cadeia de suprimentos, ela ter força, a gente vai sentir ainda por 2 meses. Eu acredito que até agosto, setembro, a gente ainda vai estar sentindo o efeito aí. Tá certo. Bom, agora vamos falar de lançamento. Tem carro novo mesmo com essa retração? Tem carro novo. A Ford apresentou nos Estados Unidos a Maverick. O nome, para quem é um pouco mais velho, se lembra logo daquele coupé dos anos 70. Coloca a foto aí, vou pedir pro pessoal da produção botar a foto desse novo modelo, Maverick, da Ford, né? Agora, esse nome me parece um nome bem tradicional dos Estados Unidos, né? Esse carro, ele já existia, foi remodelado ou não? É um novo modelo mesmo? Não, é um novo modelo. O nome a gente conhece muito bem, mas não tem nada a ver com aquele modelo antigo, coupé da Ford, que fez sucesso lá na década de 70. É uma picape que ela já foi confirmada para o Brasil. Ela vem para enfrentar a Fiat Toro, que é líder no segmento.
Ela tem o mesmo tamanho, estão colocando as fotos, não é? Tem uns acabamentos diferentes. Ela é picape mesmo, estilo a Toro, né? Isso, ela é do mesmo tamanho da Toro, ela tem ali 5 metros, mais ou menos, de comprimento. Ela tem 2 opções de motores, acredito que a opção que vem para o Brasil é a 2.0, a gasolina. Ela tem também uma opção híbrida, com transmissão câmbio CVT. Acredito que a gente vai ter primeiro é a 2.0, mas ela tem um design, um visual bem forte, bonito, mais ligado à identidade dela com a F-150, para quem está vendo as imagens. Os faróis são em LED, conectados, tem uma grade cromada na frente, bem encorpada mesmo, passa a sensação aí de robustez até mesmo da Ranger. Então, assim, ela tem um DNA bem da Ford. Mas o interesse da montadora com essa picape é atender os clientes de Fiat Toro. Então, o mercado, ela vai ficar ali abaixo da Ranger. Então, esse mercado de picape com média compacta, como ele cresceu bastante, a montadora vai trazer um veículo para atender esse consumidor. Ele tem uma caçamba menor, de 1,30 m, leva ali mais ou menos 600 a 800 quilos. Então, é uma picapinha, não é? Um pouco maior do que aquilo que a gente já estava acostumado, até mesmo como Strada, Montana, Saveiro, que é a picape menor. E as montadoras, elas começam a apostar nessa picape compacta média, que é aí no caso dessa é a Maverick, que lembra aí o nome do cupê. O interior ficou bem interessante, né? Bonito. Tem um negócio retrô também, assim, um negócio interessante. Ela tem uma pegada retrô dentro, é um DNA muito mais da Ford, não é? Ela... Central multimídia dela é flutuante, ela já vem aí, acho que 8 polegadas, imagina, compatível com Android Auto, Apple CarPlay. Então, vem bem conectado, fora que ele vem com um sistema bem interessante, que é o Ford Pass Connect, que é o motorista, ele tem esse aplicativo no celular e consegue desligar ligar o veículo, imagina. Então, ela vem bem moderna mesmo, sistema anti-colisão. Então, a picape que ela vem para competir ali com a Toro, eu acredito que vai dar bastante trabalho e até mesmo, quem sabe, roubar a posição em algum momento. Alfredo Filho, muito obrigado pelas informações, obrigado pela coluna desta semana. Quem quiser mais detalhes sobre esse lançamento e também outras informações do setor automotivo, acessa qual site, Alfredo? www.qgdaautomóvel.com. Aí, então, o QG do Automóvel despontando como o principal site do mercado automotivo do estado do Amazonas. 8h05, até a próxima, Alfredo. Próxima, tchau, valeu. Um abraço. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. Jornal da Cidade. 8h05. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Muito bem, baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store. É só acessar a plataforma para celulares Android, clicar lá na busca, digitar ZLZN, que o aplicativo que vai aparecer é esse que está aqui do meu lado, na sua tela. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Atenção, às 11 horas da manhã, a gente tem o Imediato e o Povo, com a apresentação de Edila Chaves. Ela que traz as informações direto da comunidade. Você também que quer que a equipe do Imediato e o Povo visite o seu bairro, é só mandar mensagens no 9311-0060, que é o WhatsApp do site Imediato. Às 4 horas da tarde, tem o Manaus 190 com o nosso repórter policial Eudógio Gonçalves. Ele vai trazer também o resumo das principais ocorrências das últimas 24 horas na capital e todo o Brasil. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves.
Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros e as informações direto das ruas com a Edila Chaves. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um excelente dia e a gente volta amanhã. Eu ainda vou apresentar, depois eu vou viajar, mas amanhã eu ainda estarei aqui com vocês. Então a gente se encontra pontualmente às 7 horas. Até lá. Até amanhã.